Então, tenta colocar isso em prática na sua vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as coisas sejam acrescentadas. Quais coisas? As coisas que estão no reino espiritual, que estão em Deus, aonde nós vamos nos pôr naquele lugar, o Senhor vai ativar essas coisas em nossas vidas, né? Para que a visão, ela ainda se cumpra. Que visão? A visão daquilo que nós temos buscado. E declarando o quê? A palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. O que eu quero dizer com isso? Quando você ora com uma intenção de agradecer por aquilo que Deus ainda não fez, você está ativando a sua fé. Olá pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não passo aqui pelo canal, né, para gravar alguma coisa, para deixar alguma coisa aqui para a gente estar compartilhando, conversando, discorrendo sobre coisas que têm acontecido no nosso meio, com a nossa vida, ou enfim, aquilo que Deus tem falado com a gente, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Bem, e hoje o que eu quero compartilhar com vocês? Uma experiência que eu tive em um jejum que eu fiz de 8 dias. Não foram 8 dias consecutivos, né? Claro, assim, de segunda a segunda, vamos dizer, né? Mas foram 8 dias baseado em um vídeo que eu vi do Paul Young Cho, que ele falava sobre as pessoas estarem jejuando na igreja dele com um propósito, na época, né? Que isso está em livros dele. Eu acabei vendo um vídeo no YouTube onde ele falava sobre isso. E ele fala que as pessoas faziam um jejum de 8 dias, um dia por semana durante 8 semanas, né? Bem, eu fiz esse jejum e hoje eu vou falar para vocês o que o Senhor falou comigo, coisas que Ele apontou comigo e coisas que Ele apontou quais são as movimentações que as pessoas acabam fazendo para tentar mudar algo financeiramente na vida delas ou no trabalho, né? Qualquer coisa que a pessoa faça e se coloca a buscar o Senhor em relação ao seu lado financeiro, à sua vida financeira, enfim, aquilo que ela busca. E hoje eu vou peço até licença que eu vou estar olhando para a tela aqui ao lado, eu fiz um mapa mental sobre os temas dos vídeos, serão 8 vídeos, na verdade, um para cada dia do jejum, né? E eu fiz um mapa mental, estou colocando aqui na tela para vocês verem agora, um vídeo para cada dia do jejum, né? Então depois lá no final, no último vídeo, eu vou compartilhar isso com vocês, um PDF para poder vocês baixarem, acompanharem os textos, os versículos bíblicos, aquilo que o Senhor falou comigo, eu vou deixar descrito lá no final para vocês baixarem um PDF, um e-book aí gratuito, tá bom? Eu gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal, se você puder fazer a gentileza de se inscrever no canal, de acompanhar os nossos vídeos, ativar o sininho ali embaixo, né? Deixar o seu curtir aí, o joinha aí embaixo. Eu agradeço também, isso motiva a gente a estar gravando conteúdo, trazendo conteúdo aqui para vocês, né? E poder compartilhar mais vídeos daquilo que o Senhor tem falado com a gente. Bem, e eu quero começar esse primeiro vídeo falando aqui, ó, o jejum que atrai, eu vou até dar um zoom aqui na telinha aqui pra gente, que diz o seguinte, ó, como tá na telinha aqui, depois eu vou deixar aí para vocês verem, o jejum que abriu os meus olhos. Bem, o que eu quero dizer com isso? Faltavam 20 dias para acabar o ano, e faltavam 20 dias para acabar o ano, e financeiramente nada tinha mudado ainda, nada tinha acontecido ainda, né? A gente acaba buscando o Senhor achando que, pô, eu vou fazer um jejum aqui, Deus vai fazer algo na minha vida, né? E realmente fez. Só que fez aqui dentro e aqui dentro, né? E não, às vezes a gente fica pensando numa barganha, numa base de troca. E Deus não trabalha com base de troca, né? Deus por isso é Deus, né? Não é o ser humano, não tem o mesmo pensamento limitado que nós temos, né? E não fazia nem 20 dias e a vida não tinha sido assim nada. Faltava ainda 20 dias para acabar o ano e financeiramente não tinha mudado. Aí, de repente, o Senhor, depois de fazer esse jejum, quando faltava 20 dias para acabar o ano, que terminou o jejum, aí veio alguma coisa e mudaram algumas chaves, assim. Tiveram algumas mudanças na minha vida.
E uma delas foi que, faltando 20 dias, às vezes as pessoas pensam, pô, quem tinha que trabalhar até agora trabalhou, quem tinha que produzir até agora produziu, quem não tinha que fazer não fez, quem fez, fez, não fez, não fez. E abriram a porta de 2 trabalhos, faltando 20 dias apenas para terminar o ano. Mas isso veio de acordo com algumas situações, alguns entendimentos para qual o Senhor me levou. Então, uma das coisas que tem aqui no nosso mapa mental é os versículos onde eles dizem o seguinte, né? Eu vou fechar todos aqui, vou abrir um por um para a gente poder ler, né? Que ele diz o seguinte, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Quais coisas? Quais são as coisas que a gente tem buscado? O que nós temos colocado diante do Senhor, né? O que nós temos buscado? Qual é a transformação que nós temos buscado? Porque as transformações, elas só são genuínas quando elas são de dentro para fora, né? Quando Deus faz alguma coisa aqui dentro e quando muda aqui dentro, nós podemos externalizar isso e trazer isso para fora de uma maneira que seja louvável a Deus, onde a gente dá testemunho, onde a gente coloca a nossa vida, né, diante das pessoas e a gente tem a liberdade para poder dizer algo, poder mostrar algo, né? E dentro desse tempo, né, dentro desse versículo que está em Mateus 6,33, foi aonde eu me baseei para poder falar tudo isso, né? E foi nesse lugar de rendição onde algo mudou dentro de mim, sabe? Mesmo sem resultado imediato, né? Mesmo sem poder ver algo palpável, eu continuei buscando, eu continuei ali, sabe? Declarando a palavra, né? Como está aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, as coisas, elas não são por força, né? Não é eu não vou buscar, né, por força, eu não vou buscar para que seja feito, as coisas de Deus sejam feitas no meu calendário, né? Eu preciso ir para esse lugar, eu preciso entrar nesse calendário, né? Eu preciso estar lá para que as coisas do Senhor possam acontecer na minha vida. E às vezes a gente tem entendimento de trazer o Senhor para a nossa vida, né? Mas não, nós é que precisamos nos deslocarmos e ir para esse lugar em Deus para poder ver essas coisas serem trabalhadas e serem ativadas nas nossas vidas, né? E foi nesse lugar de redição, sabe, que as portas elas começaram a se abrir. E como eu disse, os 2 trabalhos vieram, né? Eu vou mostrar depois, tem mais 2 versículos aqui, né? Que está em Abacuque 2:3 e Hebreus 11:1. Que leva a gente para uma mentalidade assim, ó, de ter uma liberdade financeira, né? Quando as coisas começam a mudar. E em Abacuque 2:3, que também é um versículo muito conhecido, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Então o que acontece? Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a buscar a Deus, de alguma forma, algumas visões abrem. E isso aconteceu comigo, acontece comigo quando eu me coloco a buscar o Senhor de alguma forma, né, com mais intensidade, de uma forma diferenciada, né? Se a gente pudesse jejuar, acho que todos os dias do ano, a gente, né, tentaria para ver as coisas, né, os milagres acontecerem. Então, quando a gente começa a buscar, né, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, a gente começa a buscar a Deus, começa a buscar essas definições para as nossas vidas, a gente começa a entrar nesse tempo. E aí essas visões, elas começam a fazer parte da nossa vida, elas começam a se tornar real, né? E eu quero ler aqui agora, por último, o último versículo de Hebreus que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma das coisas que eu aprendi nesses dias foi declarar a palavra de uma outra forma. Inclusive, a gente começou a orar na minha casa, tem eu, a Sara, a Olivia e a Isabela, nossas 2 filhas, né? Inclusive, a gente começou a fazer uma oração diferente. Nós começamos a agradecer pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, pelas coisas que ainda vão acontecer no nosso meio. Então, tenta colocar isso em prática na sua vida, né? Tenta colocar... buscar o reino de Deus em primeiro lugar para que as coisas sejam acrescentadas. Quais coisas? As coisas que estão no reino espiritual, que estão em Deus, aonde nós vamos nos pôr naquele lugar, o Senhor vai ativar essas coisas em nossas vidas, né? Por quê?
para que a visão ela ainda se cumpra. Que visão? A visão daquilo que nós temos buscado. E declarando o quê? A palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que eu quero dizer com isso? Quando você ora com uma intenção de agradecer por aquilo que Deus ainda não fez, você está ativando a sua fé. Primeiro, porque você está dizendo para o seu cérebro, olha, já aconteceu. E isso, você está ativando a fé dentro de você. E aí você vai para esse lugar onde Deus vem e faz. E eu vou deixar depois todo esse material para vocês, tá? Como eu já disse, só que eu vou deixar lá no último vídeo para vocês baixarem depois esse mapinha mental aí, que vocês estão vendo aí na tela, né? Então eu vou só recolher aqui, ó, para poder mostrar que ainda são, tá aqui, são 8 vídeos, para a gente poder depois analisar aí e poder dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Então esse foi o primeiro dia, o dia do jejum que abriu os meus olhos, sabe? Porque assim, ó, por que eu estou aqui compartilhando isso com vocês? Apesar de ser uma coisa pessoal, eu espero que te ajude de alguma forma. Eu espero que esse material, esse conteúdo fale com você de alguma forma. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de alguém para... né? Não estou dizendo que eu sou essa pessoa, mas eu também acabo assistindo material de outras pessoas. Eu gosto muito da palavra do meu pastor, sabe? A pregação dele são palavras muito profundas, são coisas que falam muito com a minha casa, falam muito com o meu coração. Então a gente precisa estar ouvindo, né? Se expondo a esse tipo de conteúdo, para quê? Para que isso traga fé, para que isso ative a fé em nós. Então eu espero que esse conteúdo possa estar ativando a sua fé. Como eu disse, vamos voltar aqui para o nosso mapinha, ó. Serão 8 vídeos, o próximo vídeo, que é o vídeo 2, a imagem revela o valor. Eu vou falar de coisas que eu estava andando no shopping com a minha esposa e aí o Espírito Santo sempre ministra alguma coisa quando a gente está sensível, né? Para ouvir, para entender coisas que Deus está falando. E a gente estava andando no shopping e o Senhor falou algumas coisas comigo sobre a imagem, que valor que tem a imagem, né? O que a gente quer transmitir, o que a gente quer passar, o que as pessoas passam, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero mais compartilhar essa questão mesmo da visão que o Senhor abriu em relação às coisas espirituais, né? Que está aqui, ó, no vídeo 3, onde está o seu coração, usura, colocando dinheiro onde Deus não mandou, fé é o dinheiro, o que está limitando suas decisões. O jovem rico, a questão não é ter, é depender. Deus dá a semente a quem semeia. Isso Deus está falando com a minha casa já tem um tempo e eu vou compartilhar isso com vocês também. A fé que agrada a Deus. Esse vai ser o vídeo número 8. Então eu espero que você continue aqui. Eu vou montar uma playlist no canal depois com todos esses vídeos. Eu espero que esse conteúdo, mais uma vez, possa te abençoar, possa falar com você, possa entregar algo para sua casa e você possa se sentir abençoado com essa palavra, tá bom? Quero pedir mais uma vez, por gentileza, deixe os seus joinhas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber de onde você está falando, para eu entender o que Deus está falando com você, se você já fez um jejum buscando um direcionamento, quer seja na sua vida financeira, em alguma área da sua vida e aquilo de repente mudou, né, o seu entendimento, mudou alguma coisa aí dentro, eu vou ficar muito feliz de poder ler o seu comentário, eu respondo os comentários lá. Então, por gentileza, faça parte desse conteúdo e eu vou deixar, conforme vai acabando o vídeo, eu vou deixar no card do lado o próximo vídeo, de um lado o próximo vídeo, como esse é o primeiro, vai ter só um vídeo do lado. E do outro, o vídeo anterior. Então, sempre de um lado, eu não sei qual dos dois lados vão ficar. Então, sempre de um lado vai ter o vídeo anterior e do outro lado vai ter o vídeo do próximo vídeo dessa série do jejum financeiro, o jejum que liberta, desses 8 dias de jejum que eu fiz, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero poder vê-lo no próximo vídeo. Até lá!